Mas outro tema atualíssimo, assim, sobre doença de Graves, Luciano, inclusive isso foi uma aula que você já deu no congresso recentemente, é sobre o tratamento prolongado com droga antitireoidiana. Existe aquele paciente que já tentou interromper o tratamento e teve recidiva, ou que vai interromper o tratamento, mas o TRAB está positivo. E aí, realmente a gente tem segurança para manter esse tratamento por um período prolongado? O paciente pode manter, por exemplo, metimazol a vida inteira? Não, assim, a grande questão, de novo, né, essas diretrizes mais antigas, elas colocavam, se você optou por droga antireoidiana, você vai fazer 12 a 18 meses e reavaliar o tratamento, né, assim. Se não tiver resposta, na diretriz brasileira está escrito, se você não respondeu com 18 meses, você tirar e recidivar, você partiria para o tratamento definitivo. Aí a diretriz americana que é no meio do caminho diz, você pode partir para o tratamento definitivo ou manter metimazol por um novo ciclo. E a diretriz europeia diz que você pode manter metimazol se for necessário. E se ele controlar com dose baixa, 5 a 10 miligramas, você pode manter por período indefinido. Na diretriz europeia já coloca isso, tá? Então não teria essa necessidade de você fazer um ciclo, fazer o segundo ciclo e se não responder ir para um tratamento definitivo. Agora a gente tem aqueles preditores clínicos e laboratoriais que você pode usar para avaliar se você vai ter essa resposta completa ou não, né? Então assim, os principais preditores é o causador da doença, que é o TRAB. A gente falando aqui de doença de Graves, a gente está falando de um bócio difuso tóxico, né? Não se aplica a doença nodular autônoma, que aí é outra situação, outro tratamento. Mas na doença de Graves, existe essa sempre polêmica aí de que o metimazol teria ou não efeitos imunomoduladores, né? Se é uma questão simplesmente de você controlar o hipertireoidismo e isso naturalmente esse TRAB iria cair, ou se realmente a droga tem ali um efeito imunomodulador que faria realmente cair os níveis do TRAB. O TRAB é um anticorpo que se liga ao receptor, funciona como TSH, então ele ativa a glândula sem ter necessidade de estar ativa. Então assim, quando você estivesse usando o metimazol, se ao final de 1 ano de tratamento, de 1 ano e meio de tratamento, desse primeiro ciclo de tratamento, esses níveis de TRAB eles estivessem normais ou muito próximos do normal, então esse seria o paciente ideal, onde você poderia tentar a suspensão, e ele até fala que para suspender teria que estar normal o TRAB, ou para dizer assim, está muito próximo do normal, eu posso manter uma dose baixa aqui, que pode ser que daqui a pouco esse negócio caia mais um pouquinho e resolva. Agora, se o paciente chega ao final do primeiro ano, ao final do ano e meio, com um nível de TRAB ainda muito elevado, geralmente acima de 10, e aí tem alguns pontos de corte diferentes, tem estudo que usou 8.8 como a diretriz relacionada à orbitopatia, tem outras diretrizes que usam pontos de corte diferentes, mas em geral esse 10 é um número bem assim, aceito, e a gente lembra que existem ensaios diferentes também de TRAB, né? Mas se o TRAB caiu bem, você tem um TRAB inicial de 20 e ele caiu para menos de 10 durante o primeiro ano, né? Assim, baixou bastante, você estaria ali num caminho que talvez tenha uma resposta adequada. Se não caiu, quanto mais alto tiver, pior o resultado. A grande questão é que o TRAB está envolvido no contexto da oftalmopatia de Graves, né? Então, às vezes, esse paciente pode ser que ele ainda não tenha, a gente não é infrequente, a gente tem vários pacientes lá no hospital que não tinham oftalmopatia assim, no diagnóstico inicial do hipertireoidismo e que depois desenvolveram. A gente tem, inclusive, paciente que desenvolve orbitopatia depois que tratou o hiper. Então, se o TRAB alto é um sinalizador de que talvez a droga antireoidiana não vai ter a melhor resposta, ele também é um sinalizador de que usar o radiodo tem algum risco de agravar a orbitopatia. Então, veja, eu vou optar por cirurgia, operar hipertireoidismo, assim, não é uma coisa que a gente vá, na prática, sair colocando. Lembra que tem um bócio, que tem que queira que não queira, tem algum grau de edema, então já entra no risco, talvez, de fazer um hipopara, seria maior do que você fazer uma cirurgia numa tireoide não hiper, né? Sangra mais. Então, assim, se a alternativa é cirurgia, que a maioria dos pacientes acabam não querendo, se o radiodo num TRAB positivo aumenta o risco de ter oftalmopatia depois, então também deixa de ser uma opção, aí obviamente que a maior simpatia seria manter a droga um período mais prolongado possível. Se não tem, a gente lembra que a maioria dos efeitos colaterais são nos primeiros 3 meses, né? Então assim, se não fez grandes eventos no começo, não vai fazer depois de 1 ano e meio, né? Assim, muito pouco provável. Então, e particularmente com o metimazol, esses efeitos adversos são muito relacionados com a dose que o paciente está utilizando também. Se a gente está falando agora de um paciente que está com dose baixinha, de 5, 10 miligramas de metimazol, até agora, depois de 1 ano e meio, não teve nenhum evento adverso, não é a partir daqui que ele vai ter. Exato.
Eu acho que a mensagem é essa. Você pode sim manter esse paciente a longo prazo, inclusive mais de 5 anos, você pode manter sem problema nenhum ele usando, principalmente doses mais baixas. Acho que é importante a gente falar também que, embora o pessoal sempre fique com esse medo dos efeitos colaterais, principalmente os mais graves, como a granulocitose, hepatotoxicidade, como a gente acabou de dizer, eles são raros, né? E não há necessidade de a gente, por estar usando por mais tempo a droga, ficar acompanhando, eu vou ficar olhando hemograma, vou ficar olhando transaminases. Não. A orientação geralmente é de você fazer pelo menos um hemograma e fazer as transaminases antes de começar o tratamento. Mas não tem a orientação de você ficar seguindo esse paciente com esses exames, até porque quando essas complicações acontecem, elas são de início súbito, são complicações agudas. Então você não vai prever o problema no exame, não. Então não existe essa indicação de ficar acompanhando. Além disso, resolvi passar mais tempo tratando meu paciente com droga antireoidiana, também não precisa ficar fazendo função tireoidiana e TRAB, sei lá, 3 em 3 meses, né? Você pode espaçar isso, fazer aí a função tireoidiana de 6 em 6 meses, deixar o TRAB para fazer uma vez no ano. Precisa ficar revendo esse paciente com uma frequência tão alta, não. A orientação de reavaliar o TRAB, inclusive, que eles colocam é quando você considerar suspender o tratamento. Sim. Então, assim, sei lá, você completou 1 ano e meio, aí vale a pena. Você pode fazer o TRAB no final do ano para comparar com esse basal, né? Ver assim quanto caiu. Se você tiver a ideia de que com 1 ano e meio você vai querer suspender, você pode checar o TRAB no momento da suspensão. Então, se não for com 1 ano e meio, for com 2, sei lá, faz com 2. Então, assim, vai fazer no momento onde você pensar em optar por isso. O paciente está tomando 10 mg de Itapazol e começou a fazer hipotireoidismo, começou o TSH subir, sei lá o que, usando uma dose muito baixa, também talvez valesse, porque você vai pensar em tirar, né? Pensou em tirar, aí acho que cabe o TRAB. No longo prazo, sim. Resolveu manter esse paciente usando, aí o TRAB ele vai servir para... Justamente, eu tô aqui usando faz 4 anos, tá a dose baixa, o TRAB negativou, aí você pode, talvez agora dê para eu suspender. Exato. Mas não precisa ficar fazendo, como eu já vi, eu tô dizendo isso porque eu já vi paciente dosando TRAB de 3 em 3 meses, não existe essa necessidade.